Lucas, tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Você sabe, né? Aquele canal que fala de carnaval, de carnaval, sempre com grandes histórias, grandes personalidades, grandes convidados para você. Por isso, já peço de imediato, não está inscrito no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, não perca tempo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, curta as grandes histórias, grandes entrevistas com os nossos convidados sobre carnaval e sobre futebol. Programa Preleção de volta para falar de futebol e para falar de um momento importante, hein? Estamos em junho, momento de Copas, isso mesmo. Temos na Europa lá a Eurocopa, que já está acontecendo, e a Copa América, que está começando nos Estados Unidos, e claro, tem a participação da nossa seleção brasileira, treinada pelo técnico Dorival Júnior. Mas no programa de hoje vamos recordar uma conquista, Copa América de 1989. Você já imaginou a seleção brasileira ficar 40 anos sem conquistar uma competição sul-americana? Isso mesmo. A seleção brasileira chegou a ficar 40 anos sem conquistar uma Copa América. E em 1989, a seleção brasileira, treinada pelo técnico Sebastião Lazzaroni, quebrou esse jejum, vencendo o Uruguai por 1-0 no Maracanã. Mas quem vai recordar um pouco esta conquista era o zagueiro. A seleção jogava com 3 zagueiros, hein? Olha só. E ele vai confirmar, se eu não me engano, era o líbero desses 3 zagueiros. Jogava muito, jogava nos clubes e também na seleção brasileira. Mais uma vez o nosso convidado, Mauro Galvão. Tudo bem, mestre? Muito obrigado por reservar um tempinho, bater esse papo com a gente. E para recordar esta conquista, né? Copa América 89, seleção brasileira, aquela bela seleção treinada pelo Lazzaroni, que conquistou aquele título que eu, olha, posso dizer que é importantíssimo para a história da seleção brasileira. Tudo bem? Tudo bem, Elias. É verdade, foi um título super importante, né? 89 foi um ano muito bom, né? Tenho só que agradecer, né, por ter tido a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira e, como você falou, uma competição que a seleção não ganhava há 40 anos, me parece, 41, né? Isso. Então, é muito tempo, né? Pelo nível de futebol que nós temos, né? Pelos jogadores que nós temos, e o Brasil é um país que tem assim, a condição de sempre estar revelando jogadores a cada ano, e esses jogadores vão para fora, enfim, são jogadores que acabam fazendo aí nome, né, em todo mundo, e é estranho, né? Lógico que o Brasil ficar tanto tempo sem conquistar uma Copa América, né? Sendo que aqui o Brasil, acho que junto com a Argentina e o Uruguai, são assim, os países mais fortes, né, em termos de liga, né, de campeonatos, enfim, de jogadores que aparecem. Então, eu acho que foi importante para cortar, né, quebrar esse período que foi muito longo, e foi assim uma coisa muito boa, né, na minha carreira, porque tinha conquistado um título com o Botafogo, não é, em 89, no primeiro semestre, e aí acabou acontecendo a convocação, né, para a Copa América. A seleção tinha treinado, tinha feito uma excursão e não foi bem. A excursão, o Brasil teve assim, resultados bons, e aquilo ali acabou mexendo, né, na estrutura toda, e o Lazzaroni acabou resolvendo fazer uma equipe um pouco mais sólida defensivamente e aproveitando os jogadores que tinha, né, que nós tínhamos vários jogadores de qualidade na zaga, e tínhamos também laterais muito fortes, né, que era o Jorginho, o Mazinho, o Branco, enfim, eram jogadores que faziam a diferença. Então, ficar com aqueles jogadores ali atrás, de repente, não era muito negócio. E eles tinham uma certa liberdade para poder participar, atacar. Então, acho que foi assim, um momento muito bom. O treinador Lazzaroni, ele conseguiu aproveitar bem os jogadores, e nós fizemos aí uma campanha muito boa. Começou, até foi na Bahia, né, que a gente começou. Teve um pouco lá de confusão, né, por causa de um jogador do Bahia, né, que acabou não sendo convocado, mas isso é uma coisa que acontece muito, né, no futebol, né? Às vezes uma seleção você chama um jogador, não chama outro, e casualmente era o Charles, né? Ele era do
do Bahia. Então, aquilo ali criou assim, um pouco de dificuldades assim, para nós. A gente foi vaiado, tudo, durante os jogos. E depois isso aí acabou passando. Nós viemos para Recife, jogamos partidas ali importantes e depois acabamos decidindo no Rio de Janeiro, né? Num jogo contra a Argentina, né? Foi espetacular. E esse jogo acabou nos dando a possibilidade de ir para a final com o Uruguai. Pois é, né, Galvão? O início de trabalho do Lazzaroni, que, se não me engano, começou no final de 88 para 89, você mesmo destacou que aconteceram alguns amistosos antes da competição, mas aquele trabalho não foi, o início daquele trabalho não foi nada fácil, né? Não, não foi fácil, não. Houve muita contestação, né? E a gente vinha acompanhando, né? Vinha vendo, né? Os jogos da seleção, a gente via pela TV, tudo. Mas não tinha, assim, naquele momento não estava sendo cogitado para ir para a seleção, né? E Uhum. como a excursão que o Brasil fez na Europa foi muito abaixo, né? O time tomou muitos gols e aquilo acabou preocupando, né? O treinador, e por isso ele resolveu chamar jogadores um pouco mais, tivesse uma característica também de defender, né? E poder também, lógico, saber sair jogando, enfim, mas de uma forma que o lateral não perdesse o forte deles, né? Que era atacar, né? Fazer jogadas de fundo, participar do jogo, na construção, tudo. Então, eram jogadores realmente acima da média, né? E a gente acabou conseguindo ali fazer uma proteção para eles, e eles então iam atacar e sem ficar pensando, não, tem que voltar rápido, não, a gente tinha cobertura. Então, isso eu acho que foi uma coisa que foi fundamental, né, na nossa conquista, essa a possibilidade dos laterais participarem do jogo, e inclusive é emblemático, né, até o gol da nossa conquista, né, que foi o gol do Romário. Quem cruza a bola é o Mazinho, né, justamente Assim. porque ele já estava como um ponta, né, ele não ficava lá atrás, aquele negócio de lateral vinha lá de trás, não, ele já estava ali próximo, e dali ele já partiu e fez o cruzamento, e o Romário fez o gol, né, que a característica dele era essa, né, um jogador que definia muito bem. Mas o jogo assim em si, se a gente for ver, analisar, o nosso jogo contra a Argentina foi um jogo assim espetacular, né? Um jogo onde nós Uhum. dominamos praticamente. É lógico que a Argentina também teve um certo domínio em algum momento, mas nós conseguimos superar, né? Um time que tinha sido campeão do mundo, né? Em Isso. 83. Então, eu acho que foi assim, uma competição muito importante. O Paraguai também tinha uma seleção boa. Então não foi aquela coisa assim de você ganhar do times fracos, não. Eram times bem fortes. Verdade. E como é que foi nessa primeira fase, né? Se não me engano, foram 3 jogos em Salvador. Como é que foi jogar com essa torcida praticamente contra a seleção? A gente tomou muita vaia lá, nossa senhora. A gente dá para entender, né? Porque às vezes existe aquela frustração, né, do torcedor de não ver o jogador que ele gosta, principalmente porque foi na Bahia, né, a primeira fase. Então Sim. eles queriam muito, né, ter o jogador da Bahia, né? Mas o treinador, você sabe que o treinador tem que pensar né, no resultado, tem que pensar em quem está melhor. Naquele momento nós tínhamos, olha quem estava na frente para escolher: Romário, Careca, né, o Renato, Miller. Então tinha Miller. muitos jogadores de qualidade. Ficava difícil realmente de você não levar esses jogadores. Então, isso aí acontece muito no futebol, né? Às vezes, você é um jogador que tem qualidade, é bom, mas na tua posição tem outros também, né? Então, isso aí às vezes acaba atrapalhando. Foi o que aconteceu. Mas eu acho que, assim, no final das contas, ficou provado que realmente, né, o Lazzaroni estava certo. Até porque tinha uma bela base, belíssima geração de
de jogadores. Se eu não me engano, o Lazzaroni custou achar, encaixar esses jogadores, mas até mais, Galvão, mais precisamente falando do esquema de três zagueiros, né? Ele implantou esse esquema durante a competição, né? Não, foi já no início da competição. A gente começou já com esse sistema de jogo, não é? A gente só estava com uma certa assim dúvida em quem seria o zagueiro da sobra, né? Eu comecei primeiro na primeira partida fazendo a marcação pelo lado esquerdo, né? Acho que foi o Aldair pelo lado direito e o Ricardo Gomes por dentro, né? E depois, com o passar do tempo, o Lazzaroni achou melhor eu ficar na sobra, né? Porque um jogador canhoto na sobra acho que não é o ideal, né? O ideal eu acho que foi isso, foi essa leitura dele, né? Porque você ali tem que saber jogar para os dois lados, né? Você estando no Sim. meio, né? Se você ficar na esquerda, aí depois o Ricardo foi para a esquerda, Aldair ficou na direita e eu fiquei no meio. Então acabou dando certo, encaixou, né? Como a gente costuma dizer. E aí Mazinho ficava livre. Mazinho ele era um volante meio, o que ele quisesse dele, ele era. E o Branco a mesma coisa. O Branco tinha liberdade, ele vinha por dentro, chutava para caramba. E um jogador que tinha também cruzamento. Mas eu acho que foi isso, né? Foi o nosso time acabou assim ficando um time muito com a mobilidade, né? Que não é fácil de você ver no futebol, né? Porque você tinha o Dunga de volante e dois meias, o Valdo e o Silas. Então esses jogadores Silas. tinham, era difícil de marcar. Então acho que isso aí foi o ponto forte da seleção. Acho que foi essa forma de jogar que não tinha assim vamos dizer assim, jogadores fixos, né? Era um time que tinha muita mobilidade. Isso aí eu acho que acabou fazendo a diferença. Aí mais Bebeto e Romário na frente, que resolveram fazer gols a Jogaram reveria, muito. Nossa jogaram muito. Senhora. A dupla foi ali, começou, né? Depois em 84, em 94 deu a sequência, né? Jogadores que eles estando em forma, né? São diferenciados e se dão muito bem, né? Eles têm essa facilidade e tinham, né? No caso, sempre tentando fazer tabelas, sempre tentando fazer os gols, né? Então, realmente, estando em condições, eram jogadores difíceis de marcar. Verdade. Até para contextualizar quem está nos assistindo, o Brasil na Copa América de 89 jogou com a Venezuela, venceu, empatou com o Peru e com a Colômbia em 0-0. Depois, no último jogo da primeira fase, venceu o Paraguai. Se não me engano, esse jogo já em Recife, né? Por dois a Recife. zero. Isso. E depois, na fase final, no Rio de Janeiro, venceu a Argentina por 2-0, Paraguai por 3-0 e na grande final, Uruguai por 1-0. Galvão, desses jogos assim, qual que você marca como importante e fundamental para a conquista? Claro, tem o jogo final contra o Uruguai, mas os outros assim da primeira fase, os dois jogos, primeiros jogos da segunda fase, qual que você, esse jogo foi fundamental para que a gente chegasse já na final preparados para a conquista do título? Não, eu acho que teve um jogo que foi bom assim para dar uma certa tranquilidade para nós e por tudo que vinha acontecendo, que foi o jogo em Recife, né? Quando nós jogamos lá, a gente foi muito bem recebidos, a torcida ajudou muito, participou, e aquilo ali deu muita, né, força para a nossa seleção, porque a gente vinha sendo contestado, e a gente entende, né, que isso possa acontecer, faz parte, mas às vezes fica pesado, né? A gente acaba ficando num ambiente assim um pouco pesado e aquele jogo ali, eu acho que deu para nós assim uma tranquilidade para dar sequência no trabalho e saber que não era o nosso time, na verdade, que não estava jogando bem, mas sim a situação toda, né? E é Sim, claro que nós não fizemos bons jogos, vamos dizer assim, né? Logo no início, né? A gente estava ainda tentando encaixar melhor a equipe, então realmente não foram bons jogos, vamos dizer assim.
mais a insatisfação da torcida, então gerou todo né, um ambiente um pouco pesado. E depois eu acho que o jogo assim que realmente deu para nós assim a certeza de que a gente estava num bom momento foi contra a Argentina, né? A Argentina é uma seleção muito forte, né? Com Maradona, tudo, com todos os jogadores, né, mais assim importantes da Argentina. Então nós jogamos praticamente uma decisão, né? Ali foi uma decisão antes da decisão. E Sim, nós acabamos conseguindo a vitória, né? Foi 2-0, né? 2-0. isso. Então foi assim, um jogo maravilhoso, né? O Bebeto fez um gol muito bonito, né? E, e toda aquela situação, né, que a gente conversou, né? Sempre jogadas trabalhadas pelo lado, cruzamento, né? E acabando com os jogadores ali que definiam muito bem, né? Verdade. Galvão, além claro, do trabalho de equipe, da, da, da qualidade dos jogadores, como é que se vence uma competição como essa, que é a Copa América? Olha, eu acho que é uma competição que ela é curta, né? Ela não é uma competição longa e você tem que estar preparado, tem que estar ligado o tempo todo. Hoje o futebol está um pouco, né, assim, diferente em função da velocidade do jogo, das regras que mudaram. Você pode trocar mais jogadores. Hoje, então, hoje você troca 5 jogadores. Praticamente Isso. você muda o jogo. Você muda a equipe. Se você tiver jogadores de qualidade, você muda do primeiro tempo para o segundo tempo, você muda o jogo. E pode ganhar, pode virar o jogo. Você pode voltar, ir para o primeiro tempo, para o vestiário, perdendo de 1-0, para voltar e mudar o jogo. Ganhar 2-1, 3-1. Então, são vários fatores, né, que são importantes. Eu continuo achando ainda que o time que tem mais qualidade, né, e tem assim também um, um sentido de equipe, né, que o time joga para ganhar o jogo e todos têm o mesmo pensamento, esse é o time que é o que tem a maior chance de ganhar, porque se você não tiver isso, não tiver um espírito de equipe, de um cobrir o outro, né, de Uhum. você se doar pelo outro, é muito difícil de ganhar. Então, eu acho que é isso aí. Aí começa a você chegar ficar mais perto, né, de ganhar uma competição. E parte defensiva, ter um meio de campo também criativo e ataque que seja também de fazer gols, né, porque isso é fundamental. Verdade. E até recuperando um pouco aquela seleção de 89 e 90, eu lembro que o Brasil conquistou, vocês conquistaram a Copa América, em seguida já disputaram as eliminatórias, passaram muito bem pelas eliminatórias, já com um time mais ou menos consistente, né, Galvão? Mas aí Sim. chegou no Mundial, a seleção não passou das oitavas. O que aconteceu naquela Copa? Lógico, teve aquele, eu não esqueço até hoje, aquele jogo contra a Argentina, que o Brasil massacrou a Argentina e o Maradona, em um lance, né, acabou decretando a classificação do time argentino. Mas, além desse jogo, o que aconteceu? Que aquele time, de repente, tinha dado liga, não deu durante a Copa e o Brasil parou nas oitavas. Pois é muito difícil, né, de dizer o motivo. Primeiro, eu concordo com o que você falou, a gente tinha que ter ganho o jogo, no momento que a gente teve a oportunidade, né? O futebol, ele é assim, né? Se a gente for ver as últimas eliminações da seleção brasileira, foram muito parecidas com, não foi no mesmo, vamos dizer assim, na mesma etapa, né? O Brasil foi eliminado contra a Bélgica num jogo onde a Bélgica não era melhor que o Brasil poderia ter passado, e depois o Brasil foi eliminado pela Croácia, e que também a Croácia Uhum. não era tão melhor do que o Brasil, mas você tem que estar, importante, você tem que estar fechado. Né? O futebol tem muito isso, porque as equipes que estão ali são muito assim niveladas, elas não têm tanta diferença. Então, se você não fizer o gol no momento que você está bem, você está arriscando. Né? Você está arriscando a perder o jogo. E foi o que aconteceu. Então, quando você tem a oportunidade numa Copa do Mundo, você tem que fazer o gol. Você não pode deixar, né? Porque os caras têm jogadores lá também que são muito bons.
Então, acho que isso foi um grande erro que a gente cometeu. Tivemos problemas também, assim, vamos dizer assim, de ambiente, que não era o melhor, não foi o melhor. A gente, infelizmente, não conseguiu ter, assim, vamos dizer, um pensamento só, né? Eu acho que é importante. Todo mundo querendo ganhar, né? Conquistar aquilo que deveria ser o mais importante. E a gente estava sempre com alguma coisa. O problema, um falava, que tem muito defensivo, tem muito ataque, sempre tinha uma reclamação. Então, quando começa com essas coisas, né, e outros problemas que a gente sabe que o que acontece? A Copa do Mundo ela é uma exposição, não é? Como a Copa Sim. América também, mas a Copa do Mundo maior ainda. Então, não dá para jogar todo mundo. Você tem que entender isso. Não tem como você jogar com todos. Você tem que jogar, entrar com 11 e depois vai trocando. E tinha gente que não entendia isso, né? Infelizmente. E aí começou assim se criar um pouco de, vamos dizer, a gente não estava fechado, estava começando a ficar assim um pouco disperso. E aí acaba atrapalhando, né? O futebol, se não tiver concentrado, não tiver assim com aquele objetivo bem claro, é muito difícil. A gente pega como exemplo a jogada do Maradona. O Maradona, quando pega a bola, desde o início, a gente já sabia disso. Desde 89, quando nós jogamos, que ganhamos 2-0, você tem que estar próximo dele, você tem que estar perto dele. Isso. Você não pode achar que ele é igual aos outros, ele não é igual aos outros, ele não é. Então, alguém tinha que estar próximo dele para ir para cima na hora, né? E mais um ou dois para fechar. Aqui, esse era o nosso planejamento de jogo na Copa América, né? E que foi passado também para a Copa do Mundo, só que não foi feito naquele momento. Eles deixaram ele andar, andou, veio até a nossa, quase a frente da área, e aí ele deu o toque para o Canija, que saiu praticamente, acho que por 1 centímetro ele não ficou impedido, e ele entrou Isso. fazendo como se fosse um X, e acabou pegando essa bola e ficou cara a cara com o Tafarel, e ele teve também calma de fazer o gol. Então foi mérito deles, né? Mas nós tivemos mais oportunidades do que eles, não fizemos. Então aí parece que a gente não estava preparado, né, para ganhar o jogo. Pois é. E como é que foi para vocês também, depois de tudo isso, muitas críticas até, e ficar marcado como a seleção da era Dunga, né? Que naquela época foi chamada de forma pejorativa, né? Por jogar, Sim. como você mesmo destacou, de forma muito defensiva. Diferente do futebol brasileiro, né? Que é o futebol para frente. Isso aí é tudo, Elias, a gente tem que saber entender essas coisas, né? Quando não ganha, é tudo ruim. Quando ganha, é tudo certo. Mesmo que você tenha feito errado, é o certo. Então, a gente tem que entender essas coisas, né? O Dunga, o que mudou de 90 para 94? Nada. A Nada. única coisa que mudou é que a seleção acabou ganhando numa disputa de pênalti, podia ter perdido. Então, em jogadas que aconteceram, também que a bola bateu na trave e poderia ter entrado, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, para não fazer injustiças, né? Agora, se você me perguntar, eu acho, né, que para mim, né, foi a pior derrota para mim dentro do futebol foi essa, porque você ter uma seleção que tinha condições de jogar muito mais, tinha condições de ter feito muito mais, nós ficamos abaixo daquilo que a gente poderia ter feito e poderíamos ter ganho, sim, da Argentina. Tivéssemos nós preparados, mentalmente também, mais preparados, né, para poder, quando aparecesse a chance, fazer o gol. Quando aparecesse a jogada, o jogador está com a bola, vai levar, vem um e para a jogada, bota o corpo na frente, ou então nem deixa chegar a bola, antecipa ali e diminui o espaço. Né? Você tem que saber, né, quando você está enfrentando um jogador de qualidade, você tem que estar perto dele, não pode deixar ele com muita liberdade. Imagina se vocês vão deixar um jogador, por exemplo, o Neymar, do Brasil, né, com liberdade para fazer o que ele quer. Não vão deixar. Né? Vão deixar o Vinícius Júnior também sem marcação? Não vão deixar. Sempre vão fazer dois, três. Então, faltou para nós isso. Né? Faltou essa atenção de ver que um jogador da categoria do Maradona não podia ficar com aquele espaço todo e vir com a bola como se ele estivesse desfilando.
né? E é uma pena porque foi uma bela seleção, eu acredito, aquela seleção de 90, Sim, e tanto que ela foi a base da seleção do Tetra, né? Muitos é jogadores verdade. dali conquistaram o Tetra Campeonato Mundial, né? Daquele grupo. Era um belíssimo grupo, uma pena. É verdade, é bem isso aí, porque até a gente fica contente, né, de alguma forma ter ajudado, né, porque a seleção de 90 acabou ajudando, né, a de Sim, 94, né, não fazer os mesmos erros, não cometer os mesmos erros, né, e tentar é, pensar só no futebol, né, dentro do campo. Acho que é isso que é importante e lutar para ganhar, né? O Brasil precisava, né, recuperar, né, a questão de ganhar um título, né, mundial, como já está começando novamente a ficar há muito tempo, né? Acho que tem mais de 20 anos já de novo, né? mais de 20 anos já. É É. verdade. O que você está achando desse início de trabalho do Dorival na seleção? Olha, eu acho que é bom. O futebol hoje a gente está muito assim ligado ao sistema de jogo, né? Tem que fazer um bom sistema de jogo. O Dorival tem que criar isso aí. Nós já não temos assim tantos jogadores que desequilibram, né, como tínhamos anteriormente. Né? Tem o Vinícius Júnior ali, que é um jogador que tem um certo, vamos dizer assim, né, que é um jogador que pode, em alguns momentos, desequilibrar. O Rodrigo é um bom jogador também, mas assim, não tem mais aquilo que a gente, vamos dizer, tinha, né? Que era um número 10, assim, um jogador acima da média, um jogador que desequilibrava. Temos o Neymar, né? O Neymar que é um jogador que, se recuperar a forma, se ele conseguir ter uma sequência, ele pode ser esse jogador, né? Junto com os outros, mas não acho que não vamos ter mais aqueles jogadores que decidiam, né? Como vamos dizer assim, Ronaldo, né? O Romário, o Rivaldo, né? Jogadores, o Pelé, né? Lá mais um pouco mais atrás, né? Jogadores desse nível, né? Claro que o Pelé é um nível acima de todos esses que eu falei, né? Mas o número 10, aquele cara que decidia, aquele cara que pegava a bola e, né, criava a jogada e decidia o jogo, a gente não tem mais, tá muito difícil. O que se aproxima mais, eu acho que é o Neymar ainda, né? Mas Ainda. ele precisa estar bem, ele tem que estar bem, tem que estar bem com a cabeça, tem que estar bem fisicamente, né? Não estar machucado, porque senão ele acaba fazendo falta, né? Que não tem um jogador igual a ele, né? Que possa fazer esse trabalho ali. Então, acho que é isso. O Dorival, eu gosto, particularmente, gosto do Dorival, dos trabalhos que ele fez. Ele fez um trabalho agora contra o São Paulo, que foi muito bom. Né? Ele ganhou do Flamengo, São Paulo ganhou do Flamengo. Se tu pega as escalações dos dois times, existe uma diferença muito grande. Né? Se for ver, então, o elenco, aí aumenta mais ainda. E mesmo assim Sim. ele conseguiu, né, ganhar. É claro que é uma Copa do Brasil, né, mas foi a competição que apareceu e ele tirou proveito disso. Né? Então, eu achei que ali ele mostrou assim as qualidades dele, né? Porque ele saiu de um clube, veio para o outro, já ganhou título, né? E voltou, foi chamado para outro, ganhou também. Então, não é por acaso um negócio desse. Né? Verdade. Mauro Galvão, para encaminhar nosso papo, logicamente, eu poderia deixar de falar um pouco dos títulos das conquistas nos clubes, né? E você me destacou no início da nossa conversa que 89 foi um ano muito especial para você, que além da conquista da Copa América, você aí conquistou, quebrou mais um jejum, né, na época. Foi o título carioca do Botafogo após 21 anos, e até estava acompanhando, não sei agora onde, no Instagram, eu acho, nas redes sociais, aí, e agora nessa época estão comemorando, né? Foi dia 21 de junho, estão 21 de comemorando junho. esta conquista, né? É, Como é que foi mais essa quebra de jejum, 1989, gol do Maurício, Botafogo campeão carioca. foi muito legal, Elias. A gente teve assim, um evento aqui no Rio, né? E com o pessoal do Botafogo, né? Torcida, enfim, pessoal que faz as reportagens aqui, tudo que faz.
que trabalha com a internet, então foi muito legal. E é um título que é importante, né? Acho que nos últimos anos aí talvez seja um dos mais importantes, porque você passar 21 anos sem ganhar não é fácil. Então, eu quando vim do Porto Alegre, né, vindo para o Rio, depois eu tive uma passagem no Bangu, depois eu vim para o Botafogo, e aí acabei tendo a felicidade aí de conquistar esse título com o Botafogo. Não foi fácil, foi um dos campeonatos, eu sempre falo, mais difíceis de ser conquistados, porque se você olhasse os times que a gente jogava, né, isso que eu sempre falo, pessoal, tem que ver a diferença dos times, né, que você jogava. Né? Olhava para o Vasco, baita no time, olhava para o Fluminense, um baita no time, Flamengo, muitos jogadores de seleção brasileira. Né? E o Botafogo tentando buscar o título. Então, era uma missão bem complicada. Né? E ainda, por cima, a questão toda de cair. Né? O pessoal sempre querendo, não, vai morrer na praia, aquele negócio, pegavam no pé, cantavam parabéns para a torcida do Botafogo. Né? Era um negócio bem difícil. E a gente, além de jogar, a gente tinha que ter a cabeça no lugar para entender que, né, para ganhar, a gente tinha que fazer muita força, jogar bem e ter também a parte mental, né, muito forte. Né, porque em vários momentos o negócio parecia que ia escapar e a gente voltava e aí fomos para a final, que aconteceu no dia 21 de junho, né, de 89, e ali a gente sentiu que não podia mais, né? Tinha que ser naquele dia. Então, foi muito legal, foi especial. Né? E até hoje, eternamente será lembrado pelo torcedor do Botafogo. Outro clube que você tem passagem importante, marcante, foi o Vasco. E o Vasco de hoje, vai tomar jeito ou não, Mauro Galvão? Poxa, tá complicado demais, hein? Eu estou bem preocupado, porque como a gente joga no time, né? A gente fica muito ligado, né? Tem essa coisa de eu joguei no Inter, joguei no Grêmio, joguei no Botafogo, né? Joguei no Bangu, joguei no Lugano da Suíça, Vasco. Então a gente fica assim sempre torcendo, né, para o time acertar, para as coisas andarem bem. E aqui no Vasco não é diferente, né? A gente tem visto que muita coisa errada, né? É difícil até de falar, Elias, porque a gente se falar, a gente pode entrar numa área assim, né, que é um pouco perigosa, né? Então o Vasco foi vendido, né? Até agora não se sabe o que vai acontecer. Parece que a empresa está para falir. Eu Então, falei. como é que tu vai vender para uma empresa que tem esse tipo de, vamos dizer assim, né, de problema? Não é? Não pode. Eu acho que houve aí alguma coisa errada, não é? E, com certeza, você pode até mudar, né, de associativo para SAF, mas tem que ser uma coisa importante, tem que ser uma coisa boa. Mudar para piorar, aí não, né? Então foi que a gente está vendo agora essa confusão, né? Por exemplo, o pessoal da SAF contratou o treinador português. Só que o treinador que está aqui, que chegou, ele não conhece ninguém, não conhece, não conhece o futebol brasileiro. Então, até ele conhecer, já foi o primeiro turno. Já foi. Então, tu não tem tempo para isso, não tem. Então, para pegar times treinadores de fora, você tem que ter um elenco muito bom, muito bom. Não é o caso do Vasco, não é? Então, são essas coisas que a gente começa a ver e começa a preocupar, né? Porque tem outros times que não estão bem também, mas o Vasco vai ter que fazer alguma coisa agora, né? Porque se a empresa vai sair, você tem que arrumar uma outra empresa, né? Alguém que compre. Então, é muitas coisas ao mesmo tempo. E isso aí, infelizmente, esse tipo de situação aí começa a respingar nos jogadores. Né? Por quê? Porque o jogador está vendo ali, está dizendo, pois vão embora, como é que vai ser? Quem é que vai pagar a gente? Né? Então, é um negócio que a gente não sabe até onde vai. Né? Então, o Vasco vai ter que ter assim, muito cuidado, vai ter que ter pessoas que tenham habilidade para conseguir contornar essa situação, que agora eles estão em negócio de tribunal.
E a gente sabe que o negócio de tribunal vai longe. Sim. Dupla Grenal, você está acompanhando de longe aí o trabalho do Cudê e do Renato? Eu sempre acompanho, né? O que acontece com essa parada aí que houve em razão das enchentes, né? Que a gente sente muito aí, né? Que passar por tudo isso aí que as pessoas estão passando, que a gente vê aqui que é um negócio muito pesado, né? É difícil até, eu entendo até para vocês até falar, né? De futebol, né? Todo esse desastre aí. Então, o que a gente pode dizer é que nesse momento, eles têm que fazer o que eles podem, né? Tanto o Grêmio quanto o Inter, eles têm que fazer o melhor possível dentro da situação, né? Não pode jogar em Porto Alegre, não pode jogar aqui, não pode jogar ali. Então, é bem difícil. Então, tu tem que mudar toda a tua, né? a tua base, tu tem que sair, né, de Porto Alegre, tem que ir para Florianópolis, né? O Grêmio foi para Curitiba. Então, aquilo é um negócio bem difícil. Praticamente, hoje, Grêmio e Internacional, eles jogam fora quase que sempre. Tem torcida, tudo bem, mas, mas não é a casa Não é, não adianta que não é o Beira-Rio, não é a Arena. Então, se perguntar para algum jogador se ele quer jogar fora todos os jogos, claro que não vai querer. Não. É verdade, falta ambiente, né? Ambiente até. O Renato toca muito nisso, né? Porque o Grêmio está praticamente mais de 30 dias fora de casa, né? Até muitos dos seus jogadores sem as famílias. A torcida ela é a torcida do Grêmio, claro, como é a torcida do Internacional, mas é diferente. Tem diferença, né? Porque ali no estádio tu consegue fazer uma pressão maior, né? É difícil até explicar isso. Porque é o ambiente, né? Está tudo ali para você ter essa vantagem. Todo mundo joga em casa justamente porque é o certo, né? Tem jogo em casa e jogo fora, mas a Inter e Grêmio jogam fora sempre. Então, é difícil, né? Eu passei por isso quando eu treinei o Vasco, porque nós pegamos uma suspensão de 5 jogos. Eu acho que foi isso aí. Então, um turno todo jogamos fora. Só jogava fora. Aí ia para Maceió, ia para Mato Grosso, ia para não sei. A gente fez sabe, o Bye Bye Brasil. É o que tem que fazer, não tem jeito, né? Galvão, mais uma vez, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Agora, eu até estava vendo aqui você, Vasco, Grêmio, Inter, Botafogo. Você tem faixa no Bangu. Também. Ainda bem, né? Que bom, né? Literalmente, por onde passou, você conquistou o título. Graças a Deus. Deixa eu te falar um negócio ali, eu estava vendo agora que eu não tinha me dado conta. O título da Copa América foi invicto. É verdade, isso, invicto. Que é uma coisa legal, né? Mas com toda a crise foi invicto. Com toda a crise na época foi invicto. Com toda a crise, é bom demais, nossa. Muito bom. Foi um prazer participar contigo, tá, Elias? Estou sempre à disposição aí, que precisar de alguma coisa. Tá? Queria mandar um abração para todos os gaúchos aí, força, tudo de bom, que as coisas possam melhorar, que a chuva pare um pouco, dê uma trégua, né? Que as pessoas possam voltar às suas casas, se Deus quiser. E em breve eu espero estar aí para poder dar um abraço em todos. Que maravilha, tomara. Conversamos com Mauro Galvão, campeão da Copa América de 1989, hein? Quebrando um jejum de 40 anos sem a conquista da seleção brasileira na competição sul-americana. Preleção, volta na próxima semana. Assim, grandes convidados, grandes histórias. Mauro Galvão, mais uma vez, grande abraço, muito obrigado. Abraço, valeu, Elias.